O título da mensagem hoje é Andar pela Porta Estreita. E andar pela porta estreita é uma trilhagem do verdadeiro cristão, né? O pastor começou aqui com Mateus, e lá em Mateus 5, o Senhor fala, depois de ter chamado os discípulos, né? Ele faz a bem-aventurança ali no capítulo 5, né? Ele fala a respeito das bem-aventuranças, e bem-aventuranças é tudo para aquele que crê no Senhor, muito mais que feliz, né? E depois no capítulo 6 em seguida, depois de ter instruído os discípulos e toda a multidão que estava sentada ao seu derredor, ali no monte, ele ensina a orar, ensina a fazer oração, que é também uma coisa que nós como cristãos nós precisamos aprender. E às vezes a nossa oração ela é muito correta diante do Senhor, porque geralmente nós sempre pedimos, né? Só pedimos. Geralmente a nossa oração é só pedir. E depois no capítulo 7, que é um texto no qual nós vamos estar trabalhando, o Senhor Jesus fala para deixar de ser hipócritas. Ele fala e nos instrui para nós deixarmos de ser hipócritas. E o que é uma pessoa hipócrita? Pessoa hipócrita é aquele que quer passar uma coisa que verdadeiramente ele não é. Isso é uma hipocrisia. Jesus chamou os fariseus lá de hipócritas, porque os sacerdotes que estavam no templo, e eles tentavam ser maior do que os mais simples, do que os gentios, e eles pregavam uma coisa que eles não viviam verdadeiramente, e Jesus chama eles de hipócritas. A hipocrisia, às vezes, na nossa vida como cristão, vou falar como cristão, não como crente, né? Crente tem um monte de gente, mas cristãos são poucos. Não podemos deixar que entre essa hipocrisia na nossa vida. Nós precisamos viver a verdade. Nós precisamos viver a realidade plena do Senhor Jesus. Estar atento àquilo que Ele fala, que nos ensina para nós aprendermos a viver a verdade, né? Em Mateus 7, 13 e 14 diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Se a palavra fala que são poucos, são poucos. Nós estamos vivendo num tempo que as portas se abrem, né? As portas têm se abrido para viver uma vida de conhecimento com o mundo, de satisfação mundana, né? O povo tem vivido isso. O povo tem vivido uma vida no caminho largo, na porta larga, que traz uma felicidade momentânea, que traz uma satisfação momentânea, mas que não traz a verdadeira salvação, que não traz a verdadeira felicidade, E onde tudo se torna muito cômodo, o amor, a compaixão se torna tão distante, as pessoas ficam cheias de si,
longe de Deus, porque se basta em seus conhecimentos e na sua autovalorização, no seu ego. Não, porque se não for eu, nada acontece. Se não for por mim, E Judas 1,18 diz que nos últimos tempos haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões, E em Mateus 24, 12 e 13 diz que e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Jesus fala aqui dos últimos tempos. Haveriam guerras, rumores de guerras, nos versículos anteriores, princípio de dores, perseguição por causa de Jesus Cristo, por causa do nome dele. E nos últimos tempos, amados, se você olhar, prestar bem atenção na mídia, que trazem notícias cristãs, alguns países já estão matando os cristãos, tá? Alguns países aí já estão fuzilando os cristãos, aqueles que professam o nome do Senhor Jesus. Então nós estamos vivendo tempos difíceis, está se afunilando o tempo. Eu falo isso na nossa célula de oração, e Jesus fala aqui, e a palavra fala para aqueles que estiverem em pé, tomar muito cuidado para que não caiam. Porque os tempos são difíceis, Nascemos neste mundo com uma vida condenada à morte eterna, O homem entra por uma porta larga, através do seu nascimento natural, por nascer através de uma semente corruptível, a semente de Adão. Nascemos mortos espiritualmente. Não nascemos para viver, mas nascemos para morrer. A partir do primeiro suspiro que o bebê dá, a cada minuto que passa ele está mais perto da morte. Então o homem, na realidade, nasce para morrer, porque essa foi a condenação que Adão teve lá no Jardim do Éden. Certamente, se você comer da árvore, você morrerá. Nascemos mortos espiritualmente, Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O homem natural nasce e peregrina erradamente pela via larga da perdição. Há um conceito decaído no homem natural. Ele tem que estar bem consigo mesmo. Isso é o que importa. O que importa é que eu esteja bem, que eu seja feliz, que eu possa realizar todos os meus desejos, todas as minhas realizações, todos os meus sonhos sejam realizados, E que ele tem que viver a vida e aproveitar no máximo, E que ele tem que conquistar muitas coisas, construir muitas coisas, aproveitar muitas coisas, e etc, etc, etc. Mateus 16, 26 diz que, pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Em Lucas 17, 33 disse: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato, a salvará. Em Mateus 10, 39 diz: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder a vida por minha causa, achá-la-á. Jesus Cristo falando. Então o mundo, aquele que está vivendo
numa porta larga, num caminho largo, ele quer aproveitar, ele quer viver, mas ele vai perder a sua vida, porque essa vida aqui, ela é passageira. Nós temos que entender, muitas pessoas não entendem, que nós fomos criados para sermos eternos, eternamente com o Senhor ou eternamente no inferno. Tem duas opções. O homem foi criado para ser eterno. Adão e Eva foram criados para serem eternos com o Senhor. Foram expulsos do paraíso por causa do pecado. E daí veio a morte física. Mas lá com o Senhor não vai haver morte física, não vai haver dor, não vai haver choro, não vai haver nada, só adoração ao Senhor. Nisso nós podemos ver que a vida natural, antes que eu falei aqui, há um contraste entre a vida centrada no homem e a vida centrada em Cristo. Viver para morrer ou morrer para viver? Eis a questão. Você quer viver essa vida aqui, você vai morrer eternamente. Mas se você morrer para essa vida aqui, você vai viver eternamente. Nisso nós podemos ver que a vida natural é uma grande porta para a morte eterna. E muitos estão andando neste caminho. Somente aqueles que pela graça do Senhor estão dispostos a seguir o caminho do Calvário para a cruz de Cristo alcançarão e experimentarão a nova vida, a vida eterna. Porque o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Caminho, verdade e vida. Não são as coisas que o homem procura? Mesmo ele não estando em Cristo, mas ele procura essas coisas. Ele procura um caminho que leva ao sucesso, à satisfação. Ele procura um caminho que satisfaz a sua vida, que ele seja o grande. Ele quer sempre a verdade, embora ele não viva a verdade. Ele quer a verdade, que os outros não mintam para ele, mas ele pode mentir para os outros. Não é assim? O homem natural? Ele não quer ser enganado, mas ele engana todo mundo. Se puder passar para trás, vai passar. E vida, ele quer viver a vida. Ele quer aproveitar a vida enquanto está vivo. O importante é ser feliz. Tem que aproveitar. 3 pontos cruciais. E essas 3 coisas que o homem está à procura. E Jesus, conhecendo o coração do homem, ele se revela como o caminho, a verdade e a vida. Só que para ter essas 3 coisas, a pessoa tem que morrer para si, morrer para este mundo. João 10:9 diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia e tome a sua cruz e siga-me. Em Lucas 14:27, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, a verdade, o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Está ligado a todas essas 3 coisas para a eternidade. O caminho para lá, andar, seguir ao Senhor, esse é o caminho estreito, é um caminho difícil, vamos dizer assim, tá? Hoje, no nosso tempo aqui, nós estamos assim, vamos dizer, tranquilos. Mas os verdadeiros apóstolos viveram aquilo que Cristo já tinha determinado, ou já tinha falado. Se
perseguirão a vós. Se perseguiram a mim, muito mais a vós. Mas tem de bom ânimo. Então, a vida do verdadeiro cristão não é fácil. Negar a si mesmo é uma decisão difícil para nós, mas é importante, é crucial. O homem natural, está perdido no seu caminho, por mais que eles buscam realizações da vida, só terão em Cristo, que é a porta, o caminho estreito. Só é possível entrar pela porta estreita quando o homem nasce da semente incorruptível, que é Cristo, e pela palavra que é movida pelo Espírito Santo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo é a palavra. Cristo é a verdade. Uma verdadeira vida está condicionada a seguir a Cristo e ter a vida de Cristo vivendo nele. Somente aqueles que recebem a manifestação da graça em Cristo lá na cruz do Calvário podem ser preservados da condenação do pecado. Então, é graça do Senhor na cruz do Calvário. Nós precisamos crer nesta obra da cruz e nós precisamos morrer, tomar a nossa cruz e morrer nosso dia a dia. O homem natural tem uma porta para se chegar a Deus através de Cristo, mas por si só ele não é capaz de entrar por ela, porque ele está vivendo através de uma porta larga, de caminho de pecados, porque ele ama o pecado. E se ele não renunciar a isso, fica complicado. Muitas pessoas acham que o fato de vir para a igreja e permanecer no pecado não tem problema nenhum. Muitas pessoas estão dentro da igreja e vivem no pecado. Não é, pastor? Vive na prostituição, no engano, no roubo, na mentira, na soberba, na arrogância, na presunção. Muitas coisas estão dentro da igreja, mas não negaram a si, não têm uma nova vida em Cristo, não morreram para si, não tomaram a sua cruz, não entenderam a obra verdadeira da cruz de Cristo, a obra da cruz, não entenderam, que foram incluídos na morte, juntamente com Cristo na cruz. A cruz mata o nosso eu, mata o nosso ego. Por isso que é importante que Jesus fala: quem quiser vir, quem quiser, você não é obrigado. Ninguém é obrigado. Deus não invade, Cristo não invade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Vou ceiar com você. Tá. Mas se não abrir, eu não vou invadir, porque quem invade é o ladrão, é o bandido. Satanás que invade. O homem natural tem a porta, para se achegar a Deus, mas por causa do seu pecado ele está distante. Então ele prefere ficar na vida, na porta larga, viver a sua vida, aproveitar a vida, e não crê em Cristo, E às vezes muitas pessoas, quando a gente vai falar de Cristo e essas coisas, falam: bobeiras, aí a gente já pensa só naquela coisa, Ele está lá na igreja só para dar dinheiro para o seu pastor, essas coisas que a gente ouve, essas coisas que o mundo fala, Deus, pela sua infinita graça, nos deu um caminho verdadeiro, o caminho da cruz, que é Cristo, para que todo aquele que ande por este caminho e creia tenha vida eterna, e já passou da morte para a vida.
Nesse caminhar encontramos a porta estreita, com batentes apertadas, que é a cruz. E esse caminho é um beco estreito onde nós podemos passar por tribulações, dificuldade, constantes provações, a morte do eu, luta diária, luta consigo mesmo, né? E não há festança, alegria momentânea e outras coisas a mais, né? Mas nesse caminho estreito há uma paz, a graça, a misericórdia, há uma alegria verdadeira, há um gozo, há uma certeza, há um consolo e muitas outras coisas que nós temos experimentado, né? E se o Senhor permite luta para nós, é para nos ensinar. Sempre para nos ensinar, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Não vai acontecer nada conosco se não for a permissão dEle. Então, Ele tem o controle de todas as coisas. O apóstolo Paulo deixou bem claro que a vida do cristão, aqui é a vida do cristão que anda pelo caminho estreito. E nós estudamos isso, foi profundo, muito legal. 2 Coríntios 4:8, de 8 a 12. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Este é o caminho estreito, é o caminho da verdade, Perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Nesse caminho estreito encontramos a justiça de Deus sendo feita através do seu Filho, Jesus Cristo. Ele morreu a nossa morte e nos incluiu em sua vida, Ele diz lá: tetelestai, está consumado, a dívida foi quitada, a promissória foi rasgada, o cheque foi anulado. Jesus na cruz satisfez a justiça da lei em nosso benefício. Com a nossa inclusão e morte na cruz, Ele nos tornou isento da condenação dos nossos pecados. Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. A cruz em Cristo pôs um fim do império do pecado para todo aquele que vive pela fé em Jesus Cristo. A cruz de Cristo trouxe ao mundo um novo estilo de vida. Aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, andar em caminho estreito, é andar contrário ao mundo. É um novo estilo de vida. A cruz de Cristo separou o tempo de antes e depois. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez de novo. Tanto que a cruz ele dividiu o tempo, antes de Cristo e depois de Cristo. E na nossa vida também. O tempo que nós refletimos antes de conhecer a Jesus, como nós vivíamos, e depois que nós conhecemos a Jesus, de maneira que nós vivemos. Isso é importante. Ele divide o homem. As coisas velhas passarão e tudo se fez novo. A cruz deu a chance ao homem de se tornar uma nova criatura através da ressurreição. A vida que salva o homem do pecado é a vida ressurreta que triunfou sobre a morte. Em 1 Coríntios 15, 55, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Cristo
e a cruz é a porta estreita que nos conduz à vida eterna. Colossenses 1,13. A nossa morte foi compartilhada com Cristo e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Somente aqueles que foram crucificados com Cristo podem ser ressuscitados em novidade de vida. Em João 3,3 diz: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não há ressurreição com a nova vida sem haver a morte da velha vida. Em 1 Coríntios 15:36 afirma: insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Precisamos entender que não pode haver uma vida espiritual sem a morte para o pecado. Romanos 6,10 diz: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E isto é válido para qualquer semente. Deus não diferencia uma da outra. Todos nós somos iguais diante dele. Ninguém é melhor do que o outro. No caminho estreito não tem que se pagar nada. Já tudo foi pago. Não tem pedágio. É engraçado que as pessoas... eu vi alguém comentar isso esses dias na internet, se não me engano foi um padre. E eu achei interessante que ele falou: todo mundo quer uma vida regada, uma vida que não, de graça, né? Jesus Cristo nos deu uma vida de graça, mas as pessoas do mundo, elas querem viver, elas pagam, tudo que ela for fazer ela paga. Quer se divertir, quer se satisfazer, ela tem que pagar, né? E Cristo nos dá uma vida eterna, uma bênção, graça do Senhor, de graça. Você não precisa pagar nada, Ele já pagou o preço. Na cruz do Calvário já foi pago o preço. Nós temos que crer e viver essa vida em Cristo, viver Cristo em nós, né? Deixar que Ele reine sobre nós, né? Nós precisamos entender que não pode haver uma vida espiritual sem a morte para o pecado. Por Romanos 6,10, né, quando diz: pois quanto a ter morrido uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E isso é válido para qualquer semente, né? Como diz aqui, que não tem diferença de ninguém. Jesus Cristo, o Senhor, Ele não faz diferença de ninguém. Estando em Cristo, todos somos iguais. No caminho estreito, a via é bem alicerçada. É estreito, sim, mas é uma estrada plana. Não tem sobe e desce, como uma porta larga. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está aqui embaixo. É uma porta, é uma estrada plana. Você caminha bem, né? Quem quiser vir após mim, né? Seguir ao Senhor, Ele leva-nos por esse caminho da vida eterna. Na estreita de Deus sempre está nos levando em triunfo pela sua graça. 2 Coríntios 2, 14 e 15 diz que há graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. A diferença do caminho largo e do caminho estreito é: no caminho largo há sempre a murmuração, a insatisfação e o mau agradecimento, a alta exaltação de si mesmo, como foi lá no deserto. Assim como o Senhor fala lá em Hebreus 3, né? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação nos dias da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos.
Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tente cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Isso é para nós hoje. Não haver murmuração, né? Não provocar o Senhor, né? Para os que andam no caminho largo e espaçoso na consumação de todas as coisas. Mateus 13, 49 e 50 diz: assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Apocalipse 21, 8. Quando, porém, aos cobardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E às vezes a gente esquece isso, né? Sabemos que no caminho estreito é dificultoso o verdadeiro cristão, né? Mas o verdadeiro cristão tem tribulações, né? Mas ele está sempre em louvor. O caminho estreito nos aperfeiçoa na adoração, nos afina e nos faz verdadeiros adoradores. Os que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Isso aquele que o Senhor procura, né? Procuro verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Porque aquele dia em que estaremos diante do Senhor para todo sempre, lá haverá louvores para toda a eternidade. Então, mesmo que sendo difícil esse caminho estreito nos dias de hoje para nós temos que sempre louvar o Senhor em todos os instantes. Está difícil, está. Glória a Deus, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Apocalipse 5, 11 e 12. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujos números eram milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Bem-aventurados os que habitam na casa, em tua casa, Senhor, louvam-te perpetuamente. Salmista 84, 4 diz. E lá ele será o Senhor, como é o Senhor que reina sobre nossas vidas, né? E em Apocalipse 21, 4, 7 diz que ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aqueles que está sentado ao trono diz: eis que faço nova todas as coisas. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Oh, louvado seja! Glórias ao Senhor! A esperança e a promessa para todos os cristãos, para todo aquele que vive no caminho estreito, né? Nós nos tornamos morada do Senhor, nós nos tornamos templos do Senhor, né? Em Hebreus 3,6, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Lá em Hebreus 3 diz: tem cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos
porque nós temos tornado participante de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio nós tivemos. Então, é tremendo, né? É isso. Tem um texto aqui, depois você lê na sua casa, para a gente adiantar aqui, Hebreus 4, de 1 a 16, né? Que aqui ele fala que nós dizemos, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Depois você lê, né? Estuda Hebreus 4, de 1 a 16, você vai ver que profundidade que ele fala a respeito disso. Bem? Então, que nós possamos trilhar nesse caminho estreito, principalmente nos dias de hoje. É complicado? Somos influenciados por muitas coisas neste mundo, no trânsito, no dia a dia, pela internet, pela TV, pelas circunstâncias, por tudo. Quem trabalha, né? A influência do ambiente, a influência dos clientes, a influência de todos. Mas nós temos que ser o diferencial. Morremos para nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir ao Senhor. Andar pelo caminho estreito e prosseguir para o alvo, né? Estar sempre olhando para o alvo, não para a circunstância. Quando nós olhamos para a circunstância, nós fazemos igual ela. Nossa, é agradável aos olhos, boa para se comer, né? Não é isso? Quando nós olhamos para as coisas do mundo, os nossos olhos nos enganam, somos enganados. A palavra do Senhor fala que o diabo está ao nosso derredor, como um leão, para nos tragar, nos mostrando coisas boas. Mas os nossos olhos têm que estar firmados na cruz do Senhor Jesus, olhando sempre para o alto. Amém? Deus abençoe.